Olá, tudo bem? Eu me chamo Rogério Rosenberg e nessa videoaula eu vou falar um pouco sobre embocadura, né? Uma abordagem técnica para um aluno iniciante de trompete. Bom, a embocadura, né, ela nada mais é do que o formato que fazemos com os lábios para emitir o som e produzir esse mesmo som no trompete. A embocadura, ela depende dos formatos de lábio de cada aluno. Quando você fala em se formar uma embocadura, você tem que primeiro observar alguns aspectos. Primeiro, a dentição do aluno, principalmente se for um aluno iniciante, aquele aluno que chega para você para iniciar os seus estudos de trompete, né? Dependendo da arcária dentária do aluno, né, a embocadura será planejada e feita devido às suas formações dos dentes, né? A embocadura, ela deve ser pensada, né, aonde vai ser apoiado e colocado o bocal, que é essa pequena peça do trompete, correto? A nossa embocadura, ela tem que ser, né, o aluno ele tem que entender que ele vai emitir, né, uma vibração labial através do ar, né? Temos que entender também, basicamente, como instrumentista de metal, instrumentista de sopro, trompetista, a gente depende muito do nosso ar, dependemos muito da coluna de ar. Esse ar, ao sair de dentro dos pulmões, né, ele ser colocado para fora, ele provoca uma vibração dos lábios. Essa vibração, que pode ser chamada também, bem conhecida como buzzing, né, que é esse som, ou esse movimento que é feito com os lábios, é através dessa vibração, né, e da embocadura que se produz o som no bocal e no trompete. Para uma embocadura eficiente, nós precisamos explicar para o aluno iniciante, né, que ele tem que pegar o lábio superior e o lábio inferior e fazer nesse formato, né? Mas como passar isso para o aluno? Como explicar isso para o aluno, né? Em alguns locais, né, alguns professores, alguns estudiosos, eles começaram a desenvolver letras, vogais, né, para que se exemplifique melhor para os alunos a formação da embocadura. E em alguns lugares, como na França, né, se chegou a se pensar, né, na sílaba M. M é um M para dentro. Quando você fala M, você automaticamente, né, você forma a embocadura para se tocar o seu instrumento. M. Quando você sopra, joga o ar para fora, com essa formação, M, você provoca essa vibração de lábios, né? Sendo assim, iniciando a formação da sua embocadura. Existem algumas outras maneiras de se explicar sobre como se pensar em embocadura, como se pensar na vibração de lábio, né? Porque isso tudo vai, primeiro, né, da idade, né, da quantidade de conhecimento que cada aluno tem. Você pega uma criança, né, 8 anos, 9 anos, 7, 8, 9 anos, a partir dessa idade que é o ideal também para se tocar um instrumento como o trompete. Por quê? Porque você tem que esperar que a criança troque, né, a sua dentição, né, seja feita a troca dos dentes, principalmente os dentes da frente. Isso ocorre depois dos 8 anos, 8, 9 anos. Porque se você deixar a criança começar a tocar trompete, no formar a embocadura, né, antes disso, com 7, com 6 anos, trompete você precisa apoiar ele aqui para ser tocado. Ele exerce uma pressão contra o lábio e contra os dentes. O dente ele está nascendo. Se você faz isso aqui, cria uma pressão, o dente vai para trás. Então o ideal, se é uma criança, é que seja a partir dos 8, 9 anos. Mas como explicar para uma criança sobre fechar o lábio, sobre vibração de lábio?
né? Você pode explicar para ela, por exemplo, olha, vamos brincar de carrinho? Né? Mentaliza, visualiza um carrinho, ou dependendo, você pode levar esse material para a sala de aula, né? Para explicar, para exemplificar. É porque muitas das vezes, para você produzir o som do carro de corrida, o que que você faz? Você faz isso com os lábios. Aí você começa a fazer com que a criança entenda que ele precisa vibrar os lábios para produzir esse som, para depois começar a formar a embocadura, né? Então existem várias maneiras de exemplificar a questão da embocadura em diferentes faixas etárias, né? Alguns livros muito interessantes sobre embocadura foram criados, né, que podem auxiliar o professor na hora de explicar, na hora de exemplificar sobre embocadura, né, para que a criança entenda melhor. Um livro, talvez o mais famoso, que fale melhor sobre essa questão da embocadura, é um livro de um trompista americano chamado Philip Farkas, que foi trompa da Sinfônica de Chicago. Farkas, ele faz uma pesquisa muito intensa sobre embocadura, né? Para poder justamente fazer com que, através dos seus estudos, né, os trompistas ou trompetistas, né, tenham mais facilidade ao desenvolver a embocadura, né? Ele escreveu e criou o livro The Art of Brass Playing, ou A Arte de Tocar Metais, né? Um outro livro também muito utilizado nas aulas, que pode ser, né, utilizado e exemplificado, é um livro de um outro trompetista chamado James Stamp, ou o nome do livro Warm-Ups mais Studies, né? Então, aquecimento mais estudos. Então, para esses estudiosos no início, eles pensavam em embocadura, né, de uma maneira que o formato dos dentes tinham que ficar exatamente iguais. Não podia ficar nem um pouco de cima para frente, nem dessa maneira, o que acontece em alguns alunos devido à formação dos dentes, né? Para Farkas, por exemplo, quando você tem essa dentição, né, onde você vai apoiar o bocal aqui, é uma dentição perfeita, e o ar vai passar de maneira similar aqui entre os dentes, né? Mas depois de alguns estudos, de fazer uma pesquisa com 40 trompistas, ele começou a perceber que não era bem isso, né? Que muito vinha da maneira que era utilizada o ar e da maneira que era posicionada o bocal nos lábios, né? Um problema muito sério que às vezes acontece com um jovem, uma criança, um adulto que está iniciando seus estudos no trompete, que não pode acontecer, é quando você coloca o bocal no lábio e o bocal fica muito baixo, né? Ele chega a pegar na parte vermelha aqui dos seus lábios, né? E aí a maior parte dele pega nessa parte baixa, totalmente equivocado, né? O lábio nunca, a borda do lábio nunca pode pegar na parte vermelha dos lábios. Por quê? Porque ele segura a vibração, e com isso você não vai ter uma embocadura eficiente que vai trabalhar ao seu favor, né? Então o ideal para se tocar bem e ter uma embocadura eficiente é que você distribua da seguinte maneira: a parte de cima dos lábios, né, usar mais a parte de cima do que a parte de baixo. Aí você tem uma vibração consistente, né? Porque através de estudos, tanto de Farkas como de James Stamp, começou a se perceber que o lábio de cima ele vibra mais do que o lábio de baixo. Então, quando você apoia o bocal mais na parte de cima da embocadura, você consegue uma sonoridade melhor no bocal e no instrumento, né? Então, basicamente, para você ter uma embocadura eficiente, você precisa soprar bem, né, utilizar bem o ar e vibrar bem o lábio. E encaixar o bocal de tal maneira que ele fique distribuído com a maior parte dele na parte alta e a menor parte na parte baixa, né? E fazendo com que o ar saia dentro de você com velocidade e crie a vibração labial, né, dos lábios. Então, a embocadura é isso: distribuir bem os lados e os locais para se ter uma boa sonoridade. Obrigado.